Brasil cedia no mês que vem a Rio+20, Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. Entre os assuntos abordados estão os impactos das mudanças no clima. O assunto é discutido em um livro lançado pela Subprocuradora-Geral da República, Sandra Quirô. O primeiro volume da coleção abordou o Código Florestal. Agora, o tema central é outro. A preocupação foi com as mudanças climáticas, como explicou uma das coordenadoras da obra, a Subprocuradora-Geral da República, Sandra Quirô. O planeta ele começa a ficar em perigo quando a gente não presta atenção para essas modificações. Sandra Quirô destacou que as grandes secas, queimadas e enchentes estão ligadas a práticas nocivas ao meio ambiente, como o desmatamento e a incineração de lixo. Por isso, é preciso rever alguns hábitos. A ideia é essa, né? Que a gente modifique os nossos hábitos, que a gente procure usar, enfim, menos ar-condicionado, que a gente procure desmatar menos. Por exemplo, enchentes normalmente estão muito ligadas em áreas de morros ao fato de que as encostas já não tem mais nada que as sustente, né, porque a vegetação já desapareceu. O livro Mudança do Clima, Desafios Jurídicos, Econômicos e Socioambientais não é voltado apenas a operadores do direito. A obra reúne 21 artigos exclusivos com autores de diversas áreas, entre elas biologia, antropologia e engenharia florestal. Ao todo, são 472 páginas. As comunidades quilombolas do Brasil reivindicam políticas públicas que garantam a posse das terras, a identidade cultural e a dignidade dos remanescentes de escravos. Em muitas dessas regiões, os negros dos quilombos vivem em constante disputa de territórios com fazendeiros. Em Sergipe, o Ministério Público Federal entrou na luta em favor dos direitos dos descendentes de escravos. Veja na reportagem. A comunidade Brejão dos Negros fica a 8 quilômetros do centro do município de Brejo Grande, território do Baixo São Francisco Sergipano. No povoado, foi grande a concentração de escravos refugiados dos engenhos na época do Brasil Colônia. Este antropólogo explica como surgiram os quilombos no Brasil e a história de resistência à escravidão, com a formação de quilombos em todo o território nacional. Esses remanescentes de quilombo buscam um novo espaço, até então não certificado, não legitimado, e ali passam a enquadrar os seus valores culturais, seus valores étnicos, a sua ascendência, digamos, genética também, étnica, hoje dentro de uma perspectiva antropológica. Um segundo momento seria a ideia da autoafirmação, ou seja, da atribuição desses enquanto uma cultura quilombola, uma especificidade quilombola única, étnica, que é a partir do seu território. A comunidade quilombola não abre mão do direito assegurado pela Constituição Federal de 1988, que reconhece a posse definitiva das terras ocupadas pelos remanescentes de quilombos, por meio de títulos emitidos pelo Estado. A comunidade Brejão dos Negros abriga moradores como Pedro, que encontra no plantio de mandioca a única fonte de sobrevivência. Mais do que um trabalhador rural, Pedro é um dos representantes da resistência à escravidão. A gente espera abundância para a gente ir para trabalhar e todo mundo, criar minhas famílias, tudo, coitadinhos que estão lá, tudo, não tem nada, né? E ter pelo menos a terrinha para trabalhar. Recortes de jornais revelam que em Sergipe, os conflitos entre fazendeiros e descendentes de escravos começaram em 2005, com a chegada do padre Isaías Nascimento, que alertou os quilombolas sobre o direito à posse de parte das terras em que trabalhavam. Em 2006, a quilombola Maria Isaltina Santos fundou a Associação Santa Cruz para lutar pelos direitos dos remanescentes de quilombos de Brejão dos Negros. Quando o padre Isaías chegou aqui no final de 2005, ele começou a questionar por que a comunidade se chamava Brejão dos Negros. E daí que nós viemos descobrir que pela Constituição Federal, né, de 88, a gente tinha um direito de, como comunidade remanescente de quilombos que somos, né, descendente dos africanos, teríamos direito a esse território quilombola
E, além disso, também outras políticas, né, diferenciadas que a gente tem direito, na saúde, educação, a merenda escolar também, que hoje a gente já recebe. Um ano depois de criada a associação, a comunidade quilombola conseguiu o reconhecimento da Fundação Palmares, uma entidade pública vinculada ao Ministério da Cultura, que tem a missão de reforçar a cidadania, a identidade e a memória dos segmentos étnicos. A partir de então, foram registradas as perseguições contra negros por parte dos fazendeiros da região, que se consideravam donos legítimos das terras. Feijão plantado, milho, amendoim, tudo plantado. Quando chegava no outro dia, assim, arroz, tinha 5, 10, 15, 20 reis dentro. Quando chegava, estava assim, a terra limpa. Aí eu não estava fazendeiro. Ele, fulano de tal, com os empregados, fulano de tal, não faz uma coisa dessa. Não faz, mas aquilo ali era para... que era de Iraque, aquilo ali para dizer que nós que estávamos combatendo aquele negócio, que ele achava bom, aquele prejuízo ali. Em 2007, as estradas não eram livres assim. Cancelas demarcavam que o coronelismo ainda reinava aqui em Brejão dos Negros. Era uma forma de oprimir os descendentes de quilombos. Tinha épocas que a gente vivia com medo, porque a força dos fazendeiros, como a gente vê aqui, é grande, sabe? Eles tinham grande propriedade de terras e detinham, no caso, eram os políticos também, né, da região e controlavam praticamente tudo. E hoje todo mundo já está liberto aí, planta, colhe, já tem de botar um animal, tem de botar uma cabeça de gado e tá indo devagar. Com a intervenção do Ministério Público Federal e do INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, os direitos dos quilombolas da região passaram a ser respeitados. Sem dúvida, as comunidades quilombolas padecem de um grande déficit na concretização dos seus direitos. E a gente está falando de toda a ordem. Eles têm dificuldades na alimentação, eles têm dificuldades, às vezes, com energia elétrica, saúde, educação. Todos esses direitos que são básicos a qualquer cidadão são direitos que, ao longo do tempo, vêm sendo negados a essas comunidades. No ano passado, a comunidade quilombola de Brejão dos Negros recebeu a titulação de 180 hectares de terra, onde podem trabalhar coletivamente e usufruir das próprias produções. Essa titulação é feita de forma coletiva, ou seja, não haverá um quilombola com determinado quinhão de terra, mas toda a comunidade quilombola será comunitariamente proprietária daquela área que foi identificada como território quilombola. Em Sergipe, mais de 20 comunidades quilombolas já foram reconhecidas pelo INCRA. O Ministério Público Federal fiscaliza os processos judiciais para que essas comunidades, como a de Brejão dos Negros, por exemplo, concretizem o direito à titulação das suas terras, assegurado pela Constituição Federal. Ser quilombola é ocupar essas terras durante décadas, às vezes até mais de um século. Portanto, as comunidades quilombolas já se encontravam onde estão quando esses supostos proprietários surgiram. A lei, né, ela está sendo cumprida. O Estado ele está devolvendo o que é nosso, né? O Ministério Público sempre, né, mostrou que a lei merece, né, ser cumprida e a justiça está sendo feita. Esta luta é nossa, essa luta é do povo, é no quilombo que constrói um Brasil novo. Quer participar do nosso programa? É só enviar sugestões pelo e-mail interessepublico@pgr.mpf.gov.br. Para rever alguma reportagem, acesse o site www.pgr.mpf.gov.br no link Interesse Público. O programa também pode ser visto no YouTube, no endereço www.youtube.com/tvmpf. A gente fica por aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima semana.